Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Hoje o nosso entrevistado é o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. General, é uma honra receber o senhor em entrevista para o Nosso Brasil em Questão da TV Aberta de São Paulo, com o Mário Covas Neto e comigo. Tudo bem, general? Tudo tranquilo, Walter. E Mário, é uma satisfação poder conversar com vocês dois, assim como todos aqueles que vão nos acompanhar por esse meio, né? E estamos aqui à disposição para a gente trocar ideias sobre os temas que estão na ordem do dia aí. Boa tarde, general. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer, uma honra, como disse o Walter, que o senhor tenha permitido dispor do seu tempo para conversar com a gente. Obrigado. General, quero caminhar a primeira pergunta. Com a sua bagagem de vida, com tudo que o mundo e o Brasil estão vivenciando, qual o peso de ajudar a comandar um país? Walter, não é simples, né? O Brasil é um país extremamente complexo, né, com uma série de desigualdades socioeconômicas, regionais, de clima. Né? Então, quem acha que o Brasil é algo muito fácil de ser conduzido se engana tremendamente. Mas o que a gente aprendeu ao longo de toda essa trajetória foi que nós temos que saber lidar da melhor forma possível com as dificuldades, ter a resiliência, a determinação, a clareza naquilo que desejamos fazer avançar, né? Ter a paciência para negociar com todas as instâncias que são necessárias e, principalmente, ter sempre em mente que a nossa presença maior aqui é para buscar fazer o melhor para o povo brasileiro, que foi quem nos colocou aqui. Muito bem. General, o senhor é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Dados apontam que, durante esse mês de janeiro, houve uma redução de 70% no desmatamento da região. Como é que estão esses índices hoje, de janeiro para cá? Eles melhoraram, pioraram, se mantiveram? E mais, a gente pode abrir mão de recursos externos para a proteção da Amazônia? Olha, Mário, nós daqui, desde o começo das atividades do Conselho, né, que se instalou, né, em final de fevereiro, saiu o decreto e nos instalamos ali a partir de março do ano passado. E uma das medidas prioritárias, né, das ações estratégicas prioritárias, digamos assim, era a questão do combate ao desmatamento e queimadas, né, e outras ilegalidades que ocorrem na Amazônia. Para isso, tivemos que lançar a mão das Forças Armadas, que a partir da segunda quinzena de abril desencadearam a Operação Verde Brasil 2, em apoio à fiscalização a ser exercida, né, pelos nossos órgãos, seja o IBAMA, ICMBio, FUNAI, Agência Nacional de Mineração, mais as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares estaduais, as secretarias de meio ambiente dos estados. Então, hoje nós estamos trabalhando intensamente para, no ciclo, do PRODES, né, que é o sistema que acompanha o desmatamento, e ele tem início em 1º de agosto de um ano e se encerra em 31 de julho do ano seguinte, né? Portanto, estamos aí há 3 meses do encerramento desse ciclo. Nós queremos, então, apresentar um resultado positivo aí na faixa de uma redução entre 15% e 20% daquilo que tinha ocorrido em ano anterior.
Esse é o nosso objetivo, que julgamos que com isso, né, coerente com as palavras até que o presidente Bolsonaro colocou hoje nessa cúpula do clima perante os chefes de Estado de outras 39 nações e mais outras pessoas que estavam acompanhando à distância isso. Então, coerente com isso aí, nós queremos demonstrar para a sociedade brasileira, em particular, e para a comunidade internacional, né, o compromisso firme do Estado brasileiro, representado atualmente pelo governo do presidente Bolsonaro, com a redução do desmatamento e, consequentemente, a redução de emissão de gases de efeito estufa aqui no nosso país. General, o senhor que lidera o Conselho Nacional da Amazônia Legal, pode esclarecer em que pontos sobre a reunião de cúpula de líderes do clima, sobre o clima, esse encontro ambiental que aconteceu hoje, e hoje é o Dia da Terra, o que é importante para nós? Olha, o que acontece, né, Walter, tem que ficar muito claro para todos que existe uma mudança climática em andamento, né? Há um aquecimento na Terra. E as nações se reuniram já de algum tempo, desde, né, Protocolo de Quioto e outros anteriores, né, chegando até o Acordo de Paris, para que cada país apresentasse metas, né, que são chamadas de obrigações nacionalmente determinadas, né, no sentido de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, né, ou também entre eles o gás carbônico, o CO2, no sentido de que a gente mantenha a temperatura da Terra equilibrada e, consequentemente, a vida do planeta se mantenha da forma como nós a conhecemos. Então, para o nosso país, né, o nosso maior problema hoje está ligado às emissões causadas pelo desmatamento. Nós não somos os grandes emissores do mundo. Os grandes emissores são as nações mais industrializadas que queimam petróleo e carvão, não só para produzir energia, mas também para, né, alimentar as suas imensas frotas, né, de transporte terrestre, naval, aéreo, né, e que, consequentemente, geram essas emissões. Então, o grande papel que o Brasil tem hoje está ligado à preservação da Amazônia e, consequentemente, né, nós contribuímos para um mundo mais saudável e para a manutenção da vida na Terra. Muito bem, senhor vice-presidente. A gente verifica toda essa movimentação nessa coisa ambiental, o compromisso que o presidente da República assumiu agora perante as outras nações. E eu pergunto, como é que o governo federal está trabalhando para atender isso, para reduzir? Não só no caso da Amazônia, porque, claro, que o mundo olha com muito mais interesse a Amazônia, mas eu digo assim, a emissão de gases poluentes, tem os veículos, o transporte coletivo, etc., emissão de gases poluentes. Como é que o governo federal está trabalhando para tentar mitigar ou diminuir essa influência? Olha, Mário, um caso específico foi o que eu citei, né, a questão da preservação da floresta amazônica, né, cujo bioma amazônico, ele atende aí por metade do nosso território, 50% do nosso território é o bioma amazônico. Nós temos outros biomas, né, que é a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, né, que também tem as suas regras de proteção. Nós temos uma legislação ambiental extremamente avançada e muito restritiva, né, vamos colocar assim. Então, nós temos que fazer que essa legislação seja obedecida. Isso é uma das ações que o governo tem que fazer andar, né? Outra é a questão ligada, né, às emissões dos meios de transporte. Nesse critério, o Brasil é um país que reduziu tremendamente as suas emissões com o uso de biocombustíveis, né? Desde que lá nos anos 70 nós passamos a produzir aí o etanol, que é um combustível, né, que é ecologicamente correto, e depois com a mistura dele na gasolina, depois o próprio biodiesel, né? Então nós temos hoje, né, uma emissão muito baixa nisso aí. Outra emissão que nós temos que controlar, e aí é importante, né, uma ação governamental, também até para o financiamento para as empresas, é a questão dos gases que são emitidos pelos refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, que também tem uma contribuição grande aí para a poluição na Terra.
Então, é outro aspecto que nós temos que fazer avançar, que ainda estamos um pouco atrasados nisso, principalmente em financiar as nossas empresas que produzem esses equipamentos, no sentido de mudar, não é, aquilo que é utilizado para essa produção e, consequentemente, não é, haver uma emissão muito mais baixa desses gases. Então, são essas áreas que o governo tem que agir. O que salta muito aos olhos é a questão da Amazônia, mas eu coloquei essa questão do meio ambiente, ela é transversal, não é? Porque não citei aqui, não é, o problema do saneamento básico, né? Nós temos aí 100 milhões de brasileiros praticamente que não têm acesso a esgoto, e isso polui, isso contamina o meio ambiente, é esgoto que é depositado in natura nos nossos rios, que termina por ser jogado nos mares, no mar, não é? Nas nossas baías, enseadas. Então, é outra área que nós temos que fazer, impulsionar, e para isso foi muito importante o novo marco do saneamento básico, que vai destravar essa questão. General, como está a Operação A Verde Brasil, que é coordenada pelo Ministério da Defesa para coibir crimes ambientais, que o senhor estava citando, nas faixas da fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental? E outra coisa, e o combate ao contrabando e tráfico de drogas? Olha, Walter, nessa questão, a Verde Brasil ela atua em toda a área da Amazônia Legal, né? Não só naquele diploma legal que as Forças Armadas têm normalmente, né? De atuar naquela faixa de fronteira, naqueles 150 quilômetros que vão entre a linha de fronteira e o interior do nosso território. Então, essa operação ela vem empregando aí, ao longo do tempo, em torno de 2.500 militares, e mais agentes das agências aí que eu já citei, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Mineração. Então, é uma operação interagências, né, que atingiu aí índices extremamente, vamos dizer assim, vultosos em termos de apreensões de viaturas, de embarcações, mais de 3,5 bilhões de multas que foram aplicadas, né? Além de destruição de equipamentos, apreensão de mais de 200 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, mais de 150 mil toneladas de minério extraído ilegalmente. Aí, minério, eu não estou falando de garimpo de ouro, não, estou falando de manganês e outros minerais que são extraídos ilegalmente da nossa Amazônia. Então, é uma operação que ela apresentou resultados extremamente gratificantes, né? Ela tem a previsão de se encerrar no próximo dia 30 de abril, né? Então, nós temos o Plano Amazônia 2021-2022, uma intensificação de ações por parte, né, das agências, né, em municípios que nós consideramos prioritários, onde ocorre o maior número das ilegalidades, mas deixamos ainda em aberto a possibilidade de estender a operação até o final desse ciclo do PRODES, ou seja, até o dia 31 de julho. Mário. General Mourão, eu queria mudar um pouquinho o foco para a gente falar um pouquinho de política também, né? Das relações. A gente percebe muito conflito, ou tem tido muito conflito entre o executivo, o legislativo, o judiciário e tal. Como é que o senhor enxerga isso? Acha que é um processo normal numa democracia? O senhor acha que, eventualmente, isso está exagerado? Como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, Mário, nós não vivemos num regime totalitário, né? Vivemos num regime democrático, regido aí pelas leis, né? Ou seja, o primado da lei, o Estado de Direito. É óbvio que um parlamento como nós temos aqui no Brasil, que é extremamente fragmentado, não é simples o relacionamento entre executivo e legislativo, uma vez que você tem que conversar com um grande número de atores no sentido de obter as maiorias necessárias para que as medidas que necessitam ser tomadas, não só no plano econômico, mas no plano social, no próprio plano político e em outras áreas, né, até na própria área militar, né, sejam devidamente estudadas e com, vamos dizer assim, com o visto bom do nosso parlamento. Aí tem a questão do protagonismo que o judiciário passou a ter ultimamente, né, não é de hoje. Esse protagonismo ocorre, na minha visão, porque ao longo dos últimos anos, tanto o executivo como o legislativo estiveram envolvidos em diversos ilícitos, né?
nós temos que lembrar que o país não é um regime autoritário, vivemos dentro de uma democracia, né? E a democracia ela se rege principalmente pelo equilíbrio entre os poderes, a harmonia, né, desses poderes, o respeito ao Estado de Direito, à lei sendo obedecida, a lei valendo para todos, né? Agora, o que ocorre no nosso país, nós temos um sistema político muito fragmentado, né, com quase 30 partidos políticos sendo representados dentro do parlamento, e isso leva a uma certa dificuldade para que se consiga, né, estabelecer uma relação, digamos assim, mais profícua e mais direta, né? Então, todos os presidentes têm sofrido com isso a partir do momento em que o parlamento se fragmentou, e o nosso governo não foi diferente. Eu creio que agora se conseguiu construir uma maioria, né, estável, no sentido de que a gente consiga, né, nesse período que nos resta, fazer avançar as pautas, né, que são caras e de interesse para que o Brasil solucione a questão econômica, né, ou dê os passos, né, necessários para que a gente consiga colocar a nossa economia de volta nos trilhos, né, seja mantendo a disciplina fiscal, né, seja pela questão da produtividade, né, tomando as medidas que diminuam o famoso custo Brasil. Mas, por outro lado, nós temos o terceiro elemento nessa equação, o terceiro poder, que é o judiciário, que nos últimos anos ele teve um protagonismo maior, fruto, vamos dizer assim, de escândalos que ocorreram e que atingiram o executivo e o legislativo, né? Basta lembrar de alguns aí, como anões do orçamento, máfia da sanguessuga, máfia das ambulâncias, mensalão, petrolão, né? E, consequentemente, né, o judiciário foi chamado a intervir constantemente. Agora, né, ele também está sendo utilizado por aqueles partidos políticos que, dentro do Congresso, não conseguem fazer valer a sua visão e aí terminam por acionar o judiciário, o que leva ao protagonismo no âmbito político, não é? Principalmente aí do nosso Tribunal Maior, do STF. Eu, na minha visão, vejo que isso faz parte do sistema que nós vivemos, nós temos que buscar melhorar esse sistema, melhorar o nosso sistema político, diminuindo significativamente o número de partidos e, consequentemente, fortalecendo os partidos políticos e aumentando a representatividade junto ao eleitor. E, ao mesmo tempo, deixar de levar ao judiciário questões que têm que ser resolvidas no âmbito político e não no âmbito da justiça. Então, eu vou entrar exatamente nessa questão, general. O jurista que é o charada no artigo dele diz que a CPI da pandemia da Covid é uma questão política e não deveria ter judicialização nesse momento que requer a união de forças dos três poderes. General, faz parte do jogo democrático uma CPI como esta? Olha, Walter, o que acontece, né, é a oportunidade, né? Então, a questão do combate à pandemia da Covid, ele foi politizado desde o primeiro instante, né? Então, as pessoas, os grupos que fazem oposição ao nosso governo, né, viram aí uma oportunidade de aumentar a pressão em cima da pessoa do presidente e, obviamente, da forma como vinha sendo conduzido o combate a essa pandemia. E isso terminou por contaminar o processo, né? Alguns atores políticos buscando se aproveitar disso para carrear, vamos dizer assim, uma visibilidade para os projetos futuros que tem. E agora, no momento em que essa CPI vai ser instalada, não resta a mínima dúvida que entre os objetivos nobres da mesma, não é, que é de verificar se houve uma conduta inadequada no combate à pandemia, há outros objetivos que não são nobres, buscando, então, explorar a exposição que será feita, seja no sentido de desgastar a pessoa do presidente da República, seja no sentido de promover aqueles que têm, vamos dizer, anseios futuros, seja para concorrer à própria presidência da República, aos governos de seus estados, ou a manterem, né, vamos dizer assim, os cargos que têm hoje no Legislativo.
Mário. Muito bem. Vice-presidente Mourão, como conciliar o isolamento social indicado pelas autoridades sanitárias e a retomada das atividade econômica? Me parece que esse é o grande X da questão que nós vivemos hoje, não é? Pois é, né, Mário? Essa é uma discussão que se travou desde o começo dessa pandemia, né? Existem comparações que são feitas do Brasil com países que são infinitamente menores do que o nosso, que não têm, né, essas dimensões e essas desigualdades socioeconômicas, né? Então, é muito simples. O camarada, eu vou fazer um lockdown na Alemanha, vou fazer um lockdown na Áustria, vou fazer um lockdown na França, mas os países grandes, como o Brasil, Estados Unidos, não houve. Ocorreram quarentenas pontuais a comando dos gestores locais, mas jamais algo em nível nacional. Uma coisa que eu tenho me batido desde há muito, né, é a questão do transporte urbano, do transporte público, né, que eu não vi em nenhum momento os nossos gestores encararem de frente e com vontade essa questão, né, que, na minha visão, é um dos grandes vetores de transmissão do vírus, né? Então, o que adianta, né, você... estou isolado, mas eu tenho que sair, trabalho no supermercado. Função, atividade essencial. Aí eu entro num ônibus, e vou viajar igual sardinha em lata durante 1 hora e meia. É óbvio que ali vai ocorrer uma transmissão, né? Outro aspecto também dessa questão do isolamento está ligado à nossa cultura, à própria indisciplina, né, da nossa população. O brasileiro, ele não gosta de ficar trancado, de ficar segregado. Eu, inclusive, tenho aproveitado fóruns como esse, né, conversas como essa que nós estamos tendo, para alertar a nossa juventude e dizer, olha, minha gente, se eu deixar de ir uma festa hoje, amanhã, o mundo não vai acabar. Daqui a 3, 4 meses nós vamos estar vacinados, vamos estar numa situação melhor, e aí poderemos fazer as festas, né, que deixaram de ser feitas agora. Aquele aniversário que não foi comemorado, aquele casamento que só foi feito ali no civil, não teve aquela festividade toda. Vamos esperar que vai acontecer. Então, eu acho que essas são as recomendações principais para que a nossa população se proteja e, ao mesmo tempo, consiga manter parte da atividade econômica funcionando normalmente. General, como é que estão as relações do Brasil com os outros países para o auxílio ao combate à pandemia, com a compra de vacinas? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, Walter, essa é outra questão que vem sendo muito mal informada, né? Porque existe uma corrida de vacinas no mundo, né? Quem é que está vacinando? Vacinando, em massa, é os Estados Unidos, né? Que já atingiu a marca aí de 200 milhões de pessoas vacinadas. Agora, por que os Estados Unidos está vacinando? Porque ele produz a vacina. A Pfizer é produzida lá. Em dezembro do ano passado, o então presidente Trump assinou um decreto dizendo que, enquanto não vacinasse os americanos, não ia sair nenhuma vacina de lá. Os vizinhos ali, Canadá e México, estão chorando por vacina. Os Estados Unidos tem um estoque ainda dessa AstraZeneca, né, que era 30 milhões, acredito que ele distribuiu alguma coisa para o México e para o Canadá, ele deve estar com 25 milhões de vacinas da AstraZeneca em reserva. O Reino Unido, que também produz essa vacina da AstraZeneca, avançou na vacinação, mas não da mesma velocidade que os americanos conseguiram. Vamos lembrar que os grandes fabricantes de insumos farmacêuticos, né, face à realocação das cadeias de valor global que ocorreram aí ao longo dos últimos 20 anos, são a China e a Índia. E aí vamos lembrar o seguinte, naquele espaço físico do mundo, entre a China e a Índia, ali aquele sudeste da Ásia, vive metade da população do mundo, 3,8 bilhões de pessoas. Essa turma tem que ser vacinada. Então, se não houver um acerto entre as organizações multilaterais que façam uma distribuição mais equilibrada, nós vamos continuar com essa dificuldade em conseguir trazer a quantidade de vacinas que estava prevista, né? Havia também determinados laboratórios, como a própria Pfizer, cujas condições, pelo que me foi dado a entender, né, eram condições que exporiam o gestor que assinasse aquele contrato, daí ter sido necessário levar ao Congresso para que o Congresso chancelasse isso, aprovando uma lei que desse essa liberdade para o gestor.
não é? E bem como as dificuldades de entrega por falta dos insumos. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. A União Europeia não está conseguindo vacinar, o nosso vizinho do Sul, a Argentina, está abaixo da gente. Aqui na América do Sul, o Chile tem uma população pequena, então, proporcionalmente, ele tem mais gente vacinada do que nós aqui no Brasil, que já atingimos a marca aí de 32 milhões de pessoas vacinadas e vamos avançar aí ao longo desse primeiro semestre, conforme falou o ministro da Saúde ontem, que espera até setembro nós temos que ter todo o grupo prioritário, que são em torno de 80 milhões de pessoas aí, sido vacinado e, com isso, diminuindo o impacto em cima do nosso sistema de saúde. Mário, temos mais 5 minutos, Mário. Não, acho que não temos isso. Mas, na verdade, vamos contar um pouco com a boa vontade do vice-presidente Hamilton Mourão. Eu vou fazer a última pergunta. É uma pergunta que a resposta pode ser longa ou não. O senhor pretende, em 2022, voltar ou continuar exercendo uma função pública, seja na presidência ou na vice-presidência da República? Olha, Mário, essa é aquela pergunta, né, de 10 milhões de dólares, né, que vem sendo feita constantemente, né? O que eu posso dizer é que eu hoje estou preparado para cumprir a minha parte como vice-presidente do presidente Bolsonaro e acompanhá-lo até o final desse mandato, né? A partir daí, ou então antes disso, se por acaso, né, houver uma outra oportunidade, né, de eu contribuir para a melhoria, né, do nosso país, né, a gente estuda essa situação. Hoje eu não vejo nenhuma possibilidade de uma candidatura minha à presidência, uma vez que o presidente Bolsonaro é candidato, e eu jamais irei concorrer contra ele. Isso é uma questão que está fora dos meus preceitos éticos, né? Não concorro contra o presidente Bolsonaro. Agora, pode ser que seja necessário a minha participação, né, para concorrer ao Senado, né? Então, isso ainda está em estudo. Na realidade, hoje, a linha de ação número 1 é terminar o mandato e, a partir daí, retornar, né, à minha vida, vamos dizer assim, de aposentado, que eu acho que eu já tenho uma contribuição aí de 50 anos para o nosso país. Eu acho que eu mereço um pouco de descanso. Bem, muito bem, Walter. Conseguimos agora uma notícia em primeira mão aqui. Nosso vice-presidente talvez concorra ao Senado, que seria muito interessante, um personagem novo. Eu diria que o Senado de São Paulo, não sei se por São Paulo, mas o Senado de São Paulo estaria engrandecido com a sua presença. Deixa eu só fazer uma observação, vice-presidente, me permita. Eu tenho percebido que o fato de ser o senhor como vice-presidente, dá um certo equilíbrio na composição presidencial. O temperamento do presidente Bolsonaro, que é um temperamento que todos conhecem, de muito vigor, contrasta com o seu equilíbrio. E esse equilíbrio leva a uma conquista de pessoas simpatizantes que, inclusive, são críticos ao Bolsonaro. Eu não estou falando de governo, estou falando de temperamento e das pessoas, né? Então, quero aqui cumprimentá-lo. O senhor, de novo, nessa entrevista, demonstrou exatamente isso para mim. Então, muito obrigado por ter proporcionado isso para a gente. Vice-presidente, é uma honra. Queria deixar o senhor fazer as considerações finais. Eu lhe agradeço em nome da família brasileira, do meu pai que foi do Exército. Foi muita honra entrevistar o senhor. Olha, eu agradeço aí aos dois maravilhosos entrevistadores, né, pela objetividade das perguntas, pela forma como abordaram as questões, né? Não deixamos nada de fora, né? Isso é um exemplo de como a gente pode conduzir uma conversa, né, de alto nível como essa que nós travamos agora. O que eu quero deixar claro, né, para todos é que vivemos um momento difícil, né, mas vamos passar, vamos vencer essa luta, né? Brevemente teremos avançado bem na vacinação. Esse vírus é um vírus que ainda vai estar aí por muito tempo. Provavelmente nós teremos que estar nos vacinando todos os anos. A partir do momento que essas vacinas forem deixando essa fase experimental e se tornando cada vez mais confiáveis e positivas, né,
Vamos lembrar que outras vacinas sofreram uma evolução aí ao longo do tempo, até que finalmente conseguiram erradicar a doença, né? Um caso clássico aí da paralisia infantil, né? Até que nós chegamos na gotinha lá do Sabin, né? Houve um longo caminho a ser percorrido, né? Eu sempre digo que a minha geração, né? Geração que nasceu nos anos 50, na primeira metade dos anos 50, é uma geração que foi beneficiada por essas descobertas da ciência, que permitiram que nós nos vacinássemos contra um sem número de doenças e, com isso, vivêssemos mais. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos que estão nos acompanhando. Vamos vencer, vamos superar, não é? O Brasil é maior que tudo aquilo que a gente possa julgar. O Brasil já enfrentou outras situações difíceis e, com a união, com a perseverança, com a capacidade do nosso povo, né? E principalmente sempre procurando manter o bom humor. Vamos deixar de ser mal-humorados, vamos procurar manter o bom humor, porque assim, com a cordialidade, né? Entendendo, procurando entender o outro lado, a gente chega lá na frente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até outra oportunidade. Obrigado, presidente Mário. Vamos para um rápido intervalo aqui na TV Aberta e já voltamos. Obrigado, presidente. Obrigado. Olá, eu sou Sérgio Jafé, sou coautor da obra intitulada Ser Síndico Não É Padecer no Condomínio. Destina-se basicamente ao esclarecimento e informação de dúvidas acerca da vida em condomínio, para aqueles que residem ou trabalham no condomínio. Bom, vou passar a bola para você, Braga. Antes de mais nada, Mário, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E você, Sérgio? Tudo bom? Tudo certo. Mas eu estava vendo o pessoal do Exército em outras partes do mundo, inclusive São Tomé e Príncipe, nos acompanhando, e eu digo que é um momento também, não só para poder convidar todos que acompanham o Brasil em questão, né, fazer com que outras pessoas também participem, né, espalhem a notícia desse momento que a gente tem aqui de equilíbrio, de entrevistas sempre muito bem pontuais, que mexem com a política nacional, com a política local, né? Sempre trazendo todas essas informações, né? E que o pessoal continue conosco. O Mário, falando exatamente sobre a sensatez, né, do vice-presidente, né? Dessa questão de ele falar sobre o bom humor, né? De não ser, de alguma forma, entender o problema do outro, né? Esse momento exige essa postura, né? Entender o outro, né? Já que a gente está passando por uma situação tão complicada, eu acho que o momento é também de tentar manter o equilíbrio e jogar todo esse mau humor para trás, não? Eu acho que especialmente o homem público, ele tem que ter um olhar desta forma, de olhar o que eventualmente o outro está pensando, o porquê que o outro está agindo daquela maneira. Sabe, se você se colocar na posição do outro, talvez fique mais claro algumas posições. E talvez isso faça com que você reflita melhor. Eu lembro de uma passagem, Sérgio, na época que meu pai foi prefeito de São Paulo, teve uma determinada comunidade que reivindicou, se não me engano, era um posto de saúde ali. E meu pai disse que não ia fazer ali. E o pessoal pressionando e tal, ele falou, eu não vou fazer por uma razão. Vocês moram numa comunidade que tem X número de pessoas. Existem outros clarões na cidade que tem mais pessoas e que tem menos assistência de saúde. Eu primeiro vou atender aquele que precisa mais do que esse. Mas o pessoal não desistiu. Continuou fazendo, fez reivindicação, abaixo-assinado, todo tipo de pressão. Bom, até que chegou um momento que ele aceitou aquela vontade popular e fez o posto de saúde. E no dia da inauguração do posto de saúde, quando estava tirando lá a placa, ele diz, olha, esse posto de saúde aqui, o nome que está aqui responsável não é o do prefeito, é o de vocês, porque só tem aqui porque vocês se organizaram para fazer a coisa. Ou seja, ele foi capaz de ter a sensibilidade, mesmo contrariando aquilo que ele achava o mais correto, ele fazia porque aquilo representava o que aquela população e o sofrimento que aquela população estava tendo
e a sua articulação para conseguir o seu intento. E por isso mesmo, ele também dizia uma coisa que era o seguinte: não há governo ruim com povo organizado. Que é isso mesmo, se o povo se organizar, ele consegue fazer com que o governo tenha sensibilidade para atender a sua reivindicação. Por isso é tão importante que o governante tenha essa sensibilidade, que ele não se ache dono da verdade e que, portanto, a verdade dele é absoluta e única. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Aliás, o parlamento ajuda a gente a compreender um pouco isso. Quando você escuta um adversário de pensamento, adversário político, colocando uma questão em que você pensa de forma diferente, mas, ao respeitá-lo, ouvir a verdade dele, muitas vezes aquilo te dá um aprendizado, um olhar diferente, um prisma diferente sobre aquele assunto. E enriquece. Essa discussão toda é que leva à maioria. E esse é o princípio da democracia. Aliás, não, até Walter e o próprio Mário, né? Não existem inimigos na política, sim, adversários, né? Quando passa a ter inimizade, já parte para uma outra situação que não é exatamente a questão democrática, né? Agora, falando sobre esse gancho até, né? Até pedir a opinião de vocês dois nesse sentido, né? Nós ouvimos aí que, ao que tudo indica, a corrida presidencial, para a disputa presidencial, assim como em outros cargos, já começou, né? Já um tempo atrás, não? Para 2022. Uhum. Vai falar, Walter? Não, Walter, prefiro que você fale, vou aproveitar da sua sapiência, né? O Sérgio faz a pergunta para nós dois, mas só eu que respondo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria aproveitar esse momento aqui, pô. Não tem importância. Olha aqui. Não, a corrida está... Aliás, nesse país, né, a cada semana tem uma novidade. Se a gente fosse pensar 2 meses atrás, ninguém imaginaria que o Lula pudesse ser um potencial candidato. Quer dizer, hoje se fala ele com a possibilidade de ser candidato. E isso muda todo o jogo eleitoral. Quer dizer, pesquisas recentes que foram publicadas mostram já uma polarização novamente entre o Bolsonaro e o Lula. O que se repete um pouco o que foi a última eleição. Não era o Lula, era o Haddad, mas era o PT contra o Bolsonaro. Era uma coisa de grupos ligados mais à esquerda e grupos ligados mais à direita. E quem ficou mais na faixa central acabou sendo consumido nessa polarização entre esses dois extremos. Eu vejo hoje, com alguma... para alguém como eu, que estou mais situado no centro, eu vejo muita preocupação essa polarização novamente. Por quê? Porque vejo também uma série de outras candidaturas ou pré-candidaturas começarem a ser discutidas, quando, na verdade, para ter força, no meu modo de entender, esse conjunto mais central, era preciso que alguns partidos que fazem parte desse centro começassem a se discutir para fazer alianças, porque senão você vai só diluir e vai fazer com que a polarização prevaleça e fique uma escolha entre dois apenas. Então, vejo hoje, por exemplo, no caso do PSDB, o governador João Dória já deixou clara a sua intenção de ser candidato, apesar de não afirmar isso claramente, mas desde o primeiro momento ele tem polarizado com o presidente, fica muito clara a sua posição, na medida, inclusive, que ele diz que não é candidato à reeleição. Mas você vê dentro do PSDB já setores tentando articular o governador do Rio Grande do Sul para que seja um candidato do PSDB. Ontem, que é o Eduardo Leite, o governador, ontem ainda surgiu o nome do Tasso Gereissati, o senador Tasso Gereissati, como também uma possibilidade dentro do PSDB, e ainda mais agora que o Tasso Gereissati é um dos membros dessa CPI da pandemia, o que provavelmente vai fazer com que ele tenha uma presença maior no noticiário e pode, eventualmente, se viabilizar. Mas, veja, só dentro do PSDB a gente já vê 3 nomes. E aí, sem falar de DEM, sem falar de PSD, sem falar de Solidariedade, sem falar de Cidadania, e outros nomes que vão surgindo, que começam a aparecer, me preocupa o fato de que a gente continue nessa coisa de nós e eles, esquerda, direita,
ou serve tudo ou não serve nada. Eu acho que estava num momento bom para a gente tentar seguir por um caminho mais equilibrado, mais maduro e de maioria. Eu penso que o povo brasileiro ele é muito mais central. E, portanto, quando você tem a polarização, muitas vezes não vence o melhor, vence aquele que pode derrotar o pior. Então, a corrida está acontecendo, mas nesse país imprevisível, sabe-se lá até julho, agosto, o que pode acontecer. Com esse monte, com a pandemia, se as vacinas vão dar resultado, isso tem uma implicação, a quantidade de mortes tem uma implicação também. Tem muitos fatores aí para serem observados ainda. Eu acho que a corrida presidencial, apesar de ser no ano que vem a eleição, ela ainda está longe de uma definição, né, Sérgio? Grande verdade. Agora, Walter, exatamente até ocupando essa questão do teu você circula muito bem, né? Você tem acesso aí a várias autoridades nas mais variadas esferas, né? E eu pergunto exatamente desse momento, né, que a gente está vivendo, né? O próprio Mário, o próprio general Mourão falou exatamente sobre a questão da informação, da CPI que vem para bem, vem para mal, né, para aparecer ou para poder resolver ou para poder conturbar. Mas hoje a gente vive aquilo que a gente fala da imprensa ou dos meios de comunicação como uma guerra de informações. Você acha que a gente está vivendo essa guerra de informações também, Walter Cilione? Eu primeiro quero agradecer, né, porque meus professores aí, eu entrevistei Braga, você sabe, né, com a minha mãe, o pai do Mário, né, o nosso governador Mário Covas. Né? Então, eu via um político naquele tempo, né, mais equacionado. O próprio Mário, eu tive naquele dia da Secretaria da Educação, que ele foi o pessoal estava mais afoito ali, os professores, e estava conturbado, e ele estava muito centrado. Tal. Eu me lembro desse tipo de político. A comunicação hoje, eu percebo que ela não deixa escutar um pouco, não deixa a pessoa falar, não deixa a pessoa se expressar. Eu não sei se essa questão de dizer que o jornal está à direita, o jornal está à esquerda, é bom, né? Polariza o país. Quando eu vejo um político que equilibra, por exemplo, Mário tem uma situação, né, centro. Aí dizem que a situação de Bolsonaro é... Centrão, Mário? Não, centrão não. Centrão não. Centrão não. Então tá bom. Isso que é o pior. Isso é que é pior, né? Porque centro já está ligado a centrão, o que é péssimo. Centrão não tem nada a ver com o espectro político. Centrão, acho que é mais um estabelecimento comercial, um central de negócios. Significa centrão. Então tá bom. Cutuquei um pouquinho. Um equilíbrio, né, Braga? Sabe que o Mário tem um equilíbrio isso. Já participei com ele na parte política, por exemplo, o Mário conhece todas as esferas, né? Estadual, municipal, federativo. Então é importante esse político entender como é que funciona o governo. A imprensa tem que entender que cada político fala uma linguagem, né? Eu vejo muito para lá, muito para cá, e não deixa, por exemplo, sair uma entrevista igual a essa que a gente teve agora, que o Mário entrou dentro e deixou ele falar. Eu tenho um pouco de vergonha, viu, Braga? Quando eu vejo algum colega nosso meio que apertando muito pesado os entrevistados, não deixa eles se expressarem, entendeu? Já que concedeu a entrevista, deixa a pessoa falar, né? Sem deixar de perguntar, né? Aquilo que é importante, né, Walter? Sim. Mas é bom a pessoa explicar. Sabe que eu acho? Com essa coisa da velocidade das informações, etc., as notícias chegam tão rápido que eu acho que a imprensa, de modo geral, ela se tornou muito mais opinativa do que propriamente uma imprensa para informar. Porque se a gente for dar uma notícia em primeira mão hoje, muito provavelmente em primeira mão foi para nós, mas para muitos eles já viram aquilo na internet, já viram num outro site de notícia, etc. Então, ninguém mais noticia. Agora todo mundo opina. E me parece que opinar significa você ser contra o entrevistado. Não, e na verdade, eu acho que não é isso. Eu acho que o papel é de esclarecimento. A gente tem procurado fazer isso aqui. Nós já conversamos com gente de partidos diferentes, com posições diferentes. E acho que o melhor que a gente faz é dar a liberdade para a pessoa expor o seu pensamento. E as pessoas que estão ouvindo, elas vão tomar a decisão de concordar ou não em cima da sua própria realidade. Agora, eu acho que não cabe a nós disputar com o entrevistado quem é que está certo ou quem está errado.
Ou quem fala mais, quem fala menos, não é verdade? Exato, não é por aí. Eu ainda não resisto a dar um espetáculo de opinião no meio da entrevista, mas eu quero preservar muito a opinião do entrevistado. Não faço isso para polemizar, faço isso muito mesmo, mais para dar escada, para ajudá-lo na sua argumentação. Eu acho que esse é um jeito correto de você se portar perante um programa desse. Mas, enfim, eu não sou jornalista e não quero ficar aqui dizendo como é que tem que se comportar. É a forma que eu enxergo o cenário, né? A gente percebe isso. As notícias agora já não são mais importantes, são as opiniões. Infelizmente tem sido assim. Verdade. Walter, até aproveitar até essa questão com o Mário, né? Hoje, Dia da Terra, a reunião de cúpula sobre o meio ambiente, o próprio general falou a respeito disso, participação do Brasil, críticas de um lado, de outro, ou não. Né? Quando a gente fala dessa questão, né, de proporcionar um auxílio, né, financeiro para a proteção da Amazônia, você concorda com isso? Será que nós não temos capacidade ou foge um pouco da possibilidade de não depender de recursos externos? Ou entra aquela história, se querem que a gente promova uma proteção, né, não explore a Amazônia, né, não proteja quem lá esteja, enfim, todas as populações, até mesmo as riquezas minerais, vegetais, seja lá o que for, o mundo tem que pagar por isso? Na tua opinião, você acha que isso bate com aquilo que hoje em dia está na linha correta, por dizer assim? Você acha que o Brasil tem que receber do mundo para proteger a Amazônia ou não? Então, eu estava vendo uma pesquisa, foi interessante se perguntar disso, Braga, viu, Mário? Estava falando, que eu gosto muito do jurista que é o Charata, eu estava entendendo essa questão do crédito de carbono, né? Porque se ouve falar muito do crédito de carbono, mas ninguém entende muito o que é, né? Está comprando, está vendendo. Eu acho que um outro país que está aplicando para a gente ter o pulmão da Amazônia aqui, quer dizer, o cara desmata lá, ele tem uma agressão ambiente lá dele e ele quer fazer a parte dele aqui no Brasil. É isso que eu entendi que funcionaria. Por isso o pagamento de manter a nossa parte verde do país. Eu acho que cada país, independente do que vai pagar ou não, tinha que cuidar um pouco mais do seu meio ambiente, né? Porque também há um desequilíbrio. Se, por exemplo, eu compro crédito de carbono no Brasil para um país investir aqui no Brasil para tomar conta da Amazônia, mexe um pouco também com a autonomia do nosso país. Eu acho que cada país devia estabelecer, cuidar mais um pouquinho do seu quintal e estabelecer um trabalho lá. A Europa tem muito pouco espaço perto da Amazônia, os Estados Unidos também tirou muita coisa em minério, então a gente está aí, é um dilema, a gente tem que entender os dois lados. Será que se deixar, parece que vende o nosso país para outro canto? Não sei o que o Mário pensa a respeito disso, mas eu acho que se essa reunião de hoje estabelece com Biden lá um ditame, um caminho para que todos os países preservem mais o meio ambiente, para a questão do efeito estufa não ser tão forte no mundo inteiro, seria melhor do que só ficar também apontando o dedo para o Brasil. É o que eu penso agora. Pode ser que amanhã, com outras informações, a gente possa mudar, né? Não sei o que o Mário pensa. Depende da imprensa, né? Depende da visão da imprensa, né? Depende né, das linhas editoriais, né, Mário? Eu acho que é o seguinte, há um interesse mundial em relação à Amazônia? Há um interesse? Esse interesse é o quê? Para se preservar? Isso custa dinheiro? Bem, muito bem. Desde que o país não perca a sua soberania, eu não vejo nenhum problema que ele tenha recursos internacionais para fazer isso. Mas a soberania é brasileira. O Brasil que vai definir como vai aplicar isso e de que jeito vai gerir essa coisa. Não é para que o órgão internacional defina, não, fazer desta ou daquele jeito. Não dá. Eu me lembro, sabe, Sérgio e Walter, de não muito recente, mas eu não sei como é que está hoje. Mas você não tinha sequer uma rede de radares para ver a Amazônia. Você tem pontos cegos enormes na Amazônia. Então, ou seja, você entra com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com exploração ilegal de minérios ou de qualquer outra riqueza, sem que
sem que a gente tenha conhecimentos pela escassez de tecnologia e de equipamentos que a gente tenha de vigilância, né? Então, ora, se a gente tiver condições de um financiamento para evitar queimadas, evitar esse tipo de ação, por que não aproveitar? Acho que sim, desde que a soberania nossa permaneça intacta. É isso, eu vejo dessa forma. Não é obrigando, mas eu acho que é fazendo a conscientização de que nós vamos dar uma contribuição para o mundo, para aquele país, e é justo que eles dêem uma contribuição para a gente atender esse chamado. Senão, o que pode acontecer é que as terras cultiváveis no país, elas vão aumentando, porque certamente é riqueza para se produzir alguma coisa na pecuária, etc. E aí, aquilo que é o pulmão do mundo, ele vai se reduzindo a pontos insignificantes que não vai ter o resultado esperado. Então, portanto, aproveitar esse recurso, por que não? Tanto é que se fala da agropecuária hoje em dia, de que mesmo com essa área toda que já foi explorada, enfim, né, muito ainda se protege, né, há muita proteção ainda dessas áreas nativas, né? Até pela legislação brasileira, que é bem rigorosa nesse sentido, apesar das críticas todas, né, Mário? O general Hamilton Mourão acabou falando isso mesmo. A legislação brasileira de meio ambiente, ela é das mais avançadas e mais rigorosas do mundo. É mesmo. Mas você precisa ter instrumentos para fiscalizar e aplicar a legislação. E isso é que eu acho que está faltando para a gente. Como em tudo, a nossa fiscalização é deficitária e, portanto, as regras, se não tiverem a colaboração das pessoas para denunciar, apontar, dizer, e também a conscientização daqueles de que não deve fazer o errado, a gente vai sempre correr atrás do rabo, né? Que nem o cachorro. Estamos indo para o final do programa, Braga. Eu quero que você faça aí as considerações finais. Eu digo até que nem que seja considerações finais, né? Mas lembrar que nosso prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, está fazendo um tratamento seríssimo, né? Combate ao câncer, né? Um tratamento com internação, inclusive, nessa semana, né? Gostaria que o próprio Mário falasse a respeito, né? E nosso, né? Tanto o meu, eu imagino, como o Walter, e gostaria que você, Mário, né, fizesse algumas considerações a respeito, né? Porque está todo mundo torcendo por ele, pela saúde, pelo restabelecimento da saúde do Bruno Covas, nosso prefeito aqui em São Paulo, né, Mário? Enfim, eu sou tio dele e, portanto, tenho uma certa dificuldade de falar sobre esse tema. É uma situação grave, é uma doença grave, difícil. Eu já vivi uma fase muito ruim com meu pai, a época que ele era governador, e agora a gente está vivendo algo similar com o Bruno. Eu torço muito, ontem foi rezada uma missa em memória do meu pai, da minha mãe, e também para o restabelecimento, enfim, da saúde do Bruno. É isso que a gente espera. Ele é jovem e portanto, acho que ele tem o vigor da juventude para enfrentar o problema e, além disso, ele é obstinado e tudo. Então, torço muito, entrego na mão de Deus para que essa coisa seja possível de reversão e que ele possa caminhar continuamente no trabalho que vinha desenvolvendo aqui na Prefeitura de São Paulo, enfim, para melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu desejo de minha parte. Aproveitar aqui. Obrigado, Sérgio, por você ter dado a oportunidade de eu falar sobre esse assunto. Isso aí. Acabou, né, Mário? Aliás, Walter e Mário, né? Eu não tenho sininho agora, mas o nosso tempo estourou já. Estou por aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Boa tarde para todo mundo que vai estar acompanhando essa exibição na próxima terça-feira agora. Tá? Até a próxima. Até, gente. Obrigado. Foi um prazer. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.